sentar, ok? A gente começa hoje uma série, eu diria, relativamente curta de mensagens. A gente começa nesse domingo e nos próximos 2 domingos. A gente vai falar sobre um tema bastante específico e que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, dado o fato de que a gente está na transição do ano de 2017. Eu não sei se todos podem concordar comigo, mas 2017 vai em paz, e 2018 se apresenta aí diante de nós com um horizonte, às vezes animador, às vezes não. Mas eu queria conversar com você hoje e nos próximos 2 domingos. Eu queria falar sobre você, sobre essa coisa maravilhosa, sobre essa bênção incrível da existência, que é a possibilidade da gente começar de novo. E a gente vai falar sobre exatamente isso, sobre começar de novo. Graças ao trabalho maravilhoso, lindo, do grupo de comunicação aqui da igreja, que já colocou no Facebook essa semana, aí toda quinta-feira a gente vai ter um videozinho exposto aí nas redes sociais, especificamente falando da série, da mensagem e tal. E quando as séries não existirem, a gente continuará fazendo brevíssimas reflexões aí na internet, marcando, enfim, uma presença digital. Mas a coisa mais importante para a gente hoje aqui é garantir o seguinte: eu queria começar essa série de conversas que, de novo, com perdão da redundância, começa hoje e termina daqui a 2 domingos, com uma coisa tão simples quanto isso. Começar de novo, tudo começa quando a gente olha para trás. Se eu e você quisermos começar de novo, a gente vai ter que olhar para trás, a gente vai ter que lidar com uma coisa chamada passado. Como é que a gente vai fazer isso? Eu queria que, será que a gente pode, todos juntos, se a gente pudesse repetir, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, volta para mim aí, amor, porque eu estou com um pequeno delay. Aqui, será que, um segundo, isso. Eu queria garantir que a gente consiga juntos ler esse texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 1 de Mateus. Será que a gente pode ler todos juntos? Vamos juntos? Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso 1. Fique tranquilo que eu não vou ler esta árvore genealógica toda. Eu vou dar essa folga para a gente. Mas Mateus capítulo 1 abre com essa coisa simplesmente maravilhosa, essa frase que pode nos parecer agora despretensiosa, mas ela está grávida de muita coisa legal, como se verá. Detalhe, eu já me fiz essa promessa, quebrei essa promessa ano passado, eu vou quebrar hoje de novo. A promessa é a seguinte: todas as vezes que eu estivesse falando aqui na frente, eu evitaria pedir a vocês a seguinte coisa: olhe para o seu irmão do lado e fale alguma coisa. Eu não gosto disso. Olhe para o seu irmão do lado e fale alguma coisa. E o que é pior, se eu dissesse assim: olhe para o seu irmão do lado e diga que você o ama. Você pode estar sentado do lado de uma pessoa que está conhecendo agora. Não vou fazer, mas eu vou quebrar hoje. Eu vou pedir para você olhar para o lado e dizer assim: pois um pouco de história não faz mal a ninguém. Será que você pode fazer isso? Pois um pouco de história não faz mal a ninguém. Um pouco só de história. Para a gente entender esta frase, a gente vai ter que botar um pouco de história nesta coisa. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui, tá bom? Venham comigo para um ponto. Se você pensar, nós cristãos temos como fundamento da nossa fé uma coisa que eu vou dizer muito louca. Olha, para ser cristão, a gente precisa ser muito radical, mas muito radical. Eu fico olhando algumas pessoas dizerem que são radicais, que são alternativas. Para mim, acreditar na premissa básica do cristianismo é uma das coisas mais loucas, mais desafiantes e mais alternativas. E eu creio nisso. E eu sei que você também crê, ou espero que creia. Isso nos faz pessoas tão alternativas, mais alternativas do que os hippies dos anos 60. Que se alguém me perguntar se eu sou uma pessoa radical, eu sou, porque só uma pessoa radical para acreditar no seguinte: você acredita que Deus, imaterial, incorpóreo, não perceptível pelos sentidos comuns que a gente percebe as coisas e que nos faz chamar de realidade, o que eu quero dizer, esta cadeira, ela é real para mim, porque o meu tato
diz que ela é real. Eu tenho uma prova empírica, científica, de que isso aqui existe. Pois você, Nils, é real para mim, porque os meus olhos te veem. Pois esse Deus, que não é percebido nem pela visão, nem pelo tato, nem pela audição, Deus incorpóreo, imaterial, não perceptível pelos sentidos naturais que eu e você temos. Esse Deus invisível tem a louca ideia de dizer o seguinte: eu quero me aproximar das pessoas que eu criei, de todas as criaturas, notadamente os seres humanos, aqueles que têm grau de consciência mais elevado. E sabe o que eu vou fazer? Vejam como isso é radical. Eu vou entrar na história. Eu vou deixar de ser invisível por um tempo. Eu vou deixar de ser intocável por um tempo. E eu vou entrar na história. E eu vou entrar na história dos seres humanos que eu criei, na história que eu criei. Eu vou entrar nessa história como entram todos os bebês. Eu vou entrar na história como entra todo e qualquer ser humano. Porque todo e qualquer ser humano, para entrar na história, vai precisar de uma mãe. E Deus um dia resolve escolher uma mulher, no meio de tantas mulheres, para fazer do útero dela nascer um bebê, a quem a gente chama Jesus. E esse bebê, que chamamos Jesus, é, segundo a nossa percepção e fé, a encarnação visível, tocável de Deus. Gente, na boa, precisa ser muito louco para acreditar numa maravilha dessa. E eu creio, e você crê, por isso somos alternativos. Acontece que esse evento, querendo ou não, ele mudou o mundo ocidental, tanto que a história da humanidade é contada e contabilizada assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Dia desses eu estava ouvindo um ateu na televisão e ele dizendo: cara, eu tenho que reconhecer uma coisa, os cristãos venceram a briga, porque no momento em que a história é contabilizada a partir de antes de Cristo ou depois de Cristo, querendo ou não, para mim que não acredito em nenhuma palavras dele, dessas baboseiras, eu sou forçado a quase que todo dia contabilizar uma história a partir de um fato que a dividiu antes de Cristo, depois de Cristo. Isso supostamente, deixa eu datar, se dá no ano 1. Jesus entra na história e naquele momento deste ano, e tem um detalhe importante: se Deus te chamasse para fazer uma consultoria e você fosse aconselhar a Deus, qual o momento da história que você apareceria? Por que na Palestina do primeiro século? Por que não hoje? Eu aconselharia que não fosse hoje, porque se Jesus aparecesse, ele ia meter uma página no Facebook. E é tanta informação, mas é tanto estímulo que a gente tem, que ele passaria absolutamente despercebido. Eu não sei por que Deus escolhe um lugar complicado. Podia ser um lugar mais pacífico, sei lá, imagina, Deus podia ter encarnado em Jesus, ou feito-se Jesus, no Brasil. Que querendo ou não, cara, a gente é um lugar muito tranquilo, você já reparou? A gente é muito tranquilo, não tem guerra e tal, a gente aqui, beleza, se desse algum tipo de conflito, a gente mete um carnaval na parada, um fla-flu, resolve essa parada toda. Deus escolhe entrar na história, segundo agora a contabilidade histórica, no ano 1, na Palestina, dominada por um império. Detalhe importante: a gente pode ter raiva do americano, a gente pode odiar Trump, se é que alguns odeiam Trump, mas fato é que a concepção de um império dominando o mundo já não é mais um império que domina o mundo por armas. Os Estados Unidos não domina o mundo porque somente tem os maiores exércitos. Domina do ponto de vista da cultura, da língua, da moeda. No tempo de Jesus, quem dominava o mundo de então, e você sabe, se não sabe pelos livros de história, tem que saber pelo Netflix, que é uma grande fonte, né? Você sabe. E o Netflix vai lá e mete uma série chamada Roma. Vai, assiste, que você vai ver que é fantástico. E aí o que acontece? Jesus nasce num tempo onde não tinha concepção de Estado democrático de direito estabelecido. Jesus nasce num tempo onde você tinha a figura de um imperador. E desde aqueles tempos a gente já sabe que concentração de poder na mão de uma pessoa é terrível. Jesus nasce num tempo dominado por um imperador, e o que é pior? Jesus nasce num tempo onde tinha um povo que morava num lugar chamado a Palestina e que era a pedra no sapato do imperador romano.
Vou teatralizar para você. Qual é o imperador romano mais famoso que você conhece? Cita para mim. Quem? Quem? César não é o nome do imperador. César é o título do imperador. Beleza, fala o nome. Um cara maluco. Nero. Beleza? Nero. Segunda-feira do Nero. O Senado, lá, você sabe que o Senado vem de Roma, né? O Senado e os senadores, uma briga política absurda para agradar o rei, aquela confusão. Agenda do dia. Nero de ressaca porque estava na noite anterior numa orgia sexual e de comida. Aparece com a cara amarrotada. Pauta do dia. Cara, precisamos de mais recursos para os exércitos espalhados no mundo. Pá, Nero de saco cheio com aquele assunto. Aí aparece um assunto. Nero. Tem um pessoalzinho lá na Palestina. Aquele pessoal é desse tamanho. Não tem exército. Não tem força nenhuma. Mas esse pessoal é hoje o grande problema da gente, porque aquela terra é uma bomba relógio pronta a explodir. Aquele pessoal se recusa a obedecer ao Império Romano. Nero, a gente tem que dar um jeito nisso. Nero, a gente tem que dar um jeito nisso. Pois bem, Jesus nasce nesse barril de pólvora. Ano 1. Que ano Jesus morre? Ano 33. No ano 33, Jesus morre na cruz. Os discípulos olham ele na cruz, ouvem o que ele disse: fiquem tranquilos que o reino de Deus chegou. Olham ele desfalecido na cruz e pensaram: the dream is over, o sonho acabou. Jesus está lá, morto na cruz, mas como uma típica igreja protestante, reformada, pentecostal. Podemos dizer aleluia? No terceiro dia ele ressuscitou. É preciso ser muito maluco para acreditar numa parada dessa, cara. Não só que Deus entrou na história, não só que esse Deus morre, mas ele não morre, não. Ele ressuscita, vencendo a morte. E isso é uma coisa incrível. E mais ainda, acreditar que ele está comigo, como dizia o Eliseu, hoje, aqui e agora, num processo absolutamente relacional. Ano 33 ele morre. Agora vem um detalhe, pois um pouco de história não faz mal a ninguém. Na hora que ele morre, no ano 33, a Palestina estava dominada, era a terra, que os árabes não me ouçam, dos judeus. E aí, no segmento religioso, os judeus estavam divididos em 5 grandes segmentos, se não ver. Primeiro, tinha dentro dos judeus um grupo chamado de saduceus. Sabe quem eram esses caras? Judeus, saduceus. Esses caras eram judeus de classe média econômica alta, absolutamente intelectualizados, e que lançavam um olhar muito crítico a toda a comunidade religiosa judaica, no sentido de que os saduceus, por exemplo, não acreditavam em algo muito sobrenatural. Vou te dar um exemplo. Os saduceus, que eram judeus, tá? Não acreditavam, por exemplo, na ressurreição. Gente, como uma igreja protestante, reformada e pentecostal, a gente pode dizer aleluia. A gente não só acredita que Deus entrou na história, não só acredita que ele morreu, não só acredita que ele ressuscitou, como a gente acredita que a história não se finda aqui e agora. Tem mais desse negócio. E a gente, de alguma maneira, possa se chamar do que for, a gente ressuscitará em Cristo e viveremos eternamente. Precisa ser muito maluco para acreditar num negócio desse. E a gente acredita. E aí, os saduceus não acreditavam nisso. Tanto que no encontro dos saduceus com Jesus, sabe o que eles falaram? Jesus, deixa eu te falar uma parada. Imagina que tem um cara que casou com Joana. Joana morreu. Ele então casa com Patrícia. Patrícia morreu. Ele então casa com Paula. Paula morreu. Na ressurreição dos últimos dias, todo mundo vai se encontrar. O fulano em questão vai ser marido de quem? Mas lembre, claro, a piada está pronta, se é que é uma piada. Ele diz assim: pô, esse cara viverá eternamente no inferno com 5 mulheres enchendo a cabeça dele. Confere? Pô, piada machista, absurda, eu sei, eu estou com a palavra, eu sei. Mas a questão era: cara, me fala uma coisa, você não acredita em ressurreição? Me diz como é que se darão as relações no pós-morte. Dado que o senhor José casou com 5 mulheres e cada uma vai reivindicar a posse afetiva do marido.
como é que esse negócio vai resolver. Jesus me sai com uma coisa fantástica. Ele diz: meu filho, deixa eu falar o seguinte, você cogita das coisas da terra e as palavras são minhas, é porque nos céus, os anjos não casam, não se dão em casamento. Sai bem pela tangente, e eu precisaria de uma resposta um pouco mais específica, mas meu ponto é só te dizer o seguinte: naquela comunidade, no ano 43, mais ou menos, 10 anos depois da morte, os saduceus estavam presentes. Aí tinha os fariseus. O fariseu, deixa eu fazer só uma pergunta que todo mundo vai saber. Você na escola foi ou conheceu alguém na escola que era a pessoa preferida do professor ou da professora? Os americanos têm uma expressão chamada teacher pet, que é assim, o bichinho de estimação do professor e da professora. Você passou por isso? Via de regra, é uma pessoa que estuda pra caramba e tira 10, e que a gente morre de raiva da performance dela. 2, é alguém que diz: eu não aceito colar, portanto não me bote nesse grupo, porque eu vou denunciar, e a gente morre de raiva porque é X9. 3, é a pessoa que senta na frente do professor e entrega todo o resultado. E é uma pessoa com um grau de excelência tão absurdo que denuncia a nossa mediocridade. Por isso que a gente morre de raiva da pessoa escolhida pelo professor. Eu sou professor, e você sabe qual aluno que eu mais amo? Quem senta na frente, quem chega na hora, quem entrega o resultado na hora certa. Esse é o que eu quero. E na hora que eu estabeleço uma relação de afetividade, todos os outros começam a dizer assim: pô, esse aí é o perfeitinho, é o não sei o quê. Só tem um problema na pessoa que é escolhida do professor. Essa pessoa começa a olhar para o lado e dizer assim: vocês de fato é uma casta inferior a mim. De fato mas de fato. Os fariseus eram isso. Os fariseus eram, pelo menos, Deus não deu nenhuma declaração, mas eles se achavam os escolhidos de Deus. Eles disseram assim: de toda a comunidade religiosa judaica, saduceus, vocês vão queimar no inferno. Agora, a gente não. Os fariseus, eles eram os caras. Eles eram mais santos. Eles eram moralmente mais corretos. Eles eram aqueles que cumpriam a legislação divina de maneira mais direta. E eles eram as pessoas mais chatas, mais arrogantes e mais intolerantes de se conviver. Conhece gente assim? Mas é muito crente, é muito religioso, mas pelo amor de Deus, não me chama para almoçar com o fariseu no domingo, que a gente está começando a falar sobre alguma coisa, aí eu estou sentado com um grupo de fariseus no domingo, almoçando, comendo um hambúrguer, seja lá do que, eu digo assim: cara, assistiu a última série do Netflix? Netflix é coisa da terra, tudo isso passará. E o fariseu, ele tem uma coisa interessante, ele está sempre com o versículo bíblico na ponta da língua. Que coisa insuportável, cara. Que coisa insuportável. A convivência direta com o fariseu te fará odiar a Bíblia. E o Eugene Peterson, chegou o pastor que eu tenho profunda admiração, café da manhã, velhinho de 80 anos. Nesse sentido, eu estou doido para chegar aos 80 anos, porque eu quero dizer qualquer coisa sem ninguém me criticar. Confere, irmão Éder, beleza? Não quero saber, brother. Eu falei, eu tenho história. Cala a boca, cala a boca. Você teve quantos anos? 65. Você não sabe nada da vida. Eu tenho 80. E o Eugene Peterson chegou, bateu na porta de uma mulher da igreja. Típica farisaica. Ela abriu e falou: ô pastor, você veio me visitar? Vim. E eu vim sequestrar sua Bíblia. Eu te proíbo de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a irmã está usando a Bíblia para matar as outras pessoas. Isso é um fariseu. Sabe o que é matar as outras pessoas com a Bíblia, né? Você simplesmente ser obcecado pela letra e esquecer que é espírito, a poesia, a vida. Os fariseus eram assim. E aí, tinha um outro grupo. Esse grupo era incrível, cara. Esse terceiro grupo, se eu conseguir passar aqui, eu acho que eu consigo. Ah, não, eu desliguei, tá lá. Esse grupo são os essênios. Os essênios, eles eram parecidos assim meio com o fariseu, que é o seguinte: os essênios olharam e disseram o seguinte: a grande maldição da vida é a vida urbana. Jerusalém não era perto de Rio de Janeiro ou São Paulo, mas Jerusalém é uma cidade grande, capital, afluía bastante gente para aquela época. E aí os essênios disseram: tem um detalhe importante aí. O lugar preferido de Deus são os desertos. E os essênios romperam com a vida urbana e se tornaram monges no deserto. Entrar para ser essênio significava, amigo, longos jejuns e privação de todos os sentidos. No Netflix no deserto. Zero. Os essênios eram fariseus num outro sentido, não aferrados à lei, mas aferrados a uma vida ascética, de limitação. E
Os saduceus esperavam que Deus mandasse um Messias de classe econômica relativamente alta e um cara inteligente, quase um filósofo. Os fariseus esperavam que Deus mandasse um Messias, um religioso, um cara do templo, com vestes sacerdotais. Os essênios achavam que o Messias, o Filho de Deus, a grande intervenção de Deus, aconteceria no deserto. Agora, durma com um barulho desse, imagina Jesus aparecer no meio dessa galera. Mas eu falei que eram 5, só coloquei 3. Essa galera aqui é demais. Eu sei que está pequeno aí. Esse pessoal daqui eram os zelotes. Os zelotes eram as figuras. Os zelotes eram um grupo de extremíssima esquerda, que dizia que a encarnação do mal era o Império Romano. E quem sabe quem era o grande Satã da vida? O Senhor Imperador. Mas os zelotes, cara, eles inclusive defendiam a morte de qualquer judeu que pagasse imposto. Nesse sentido, eles tinham um ponto, não é verdade? Imagina, você prestou a declaração para o fisco, você fez, evidentemente pagou imposto para o império, você é digno de morte, você está traindo a Deus. E você sabe qual é o pensamento dele? Essa estrutura chamada Estado é a encarnação do antirreino. Quando você contribui com o seu serviço em forma de imposto para essa estrutura, você está sendo cúmplice do antirreino e do antideus. A gente possa gostar ou não, mas parece que os caras tinham um ponto, não é verdade? E aí, os essênios eram esse lado mais sectário que a gente possa existir, não no seu sentido mais ruim, perdão, os zelotes. E no meio desses 4, logo depois da morte de Jesus, aparece um quinto, que eram os nazarenos. Quem eram os nazarenos? Os seguidores de Jesus. Os caras que diziam assim: alô, saduceus, vocês não estavam esperando um filósofo? Ele não veio em forma de filósofo. Alô, fariseu, você não estava esperando um cara do templo? Ele não veio em vestes sacerdotais. Alô, essênios, você não estava esperando um cara no deserto? Ele não veio no deserto. Alô, zelotes, você não estava esperando alguém que provocasse uma revolução na estrutura política e econômica? Embora a gente tenha a extrema base para entender que Jesus propôs isso, ele não veio em forma. Nós somos os seguidores autênticos de Jesus. Expressão clássica. Você nem bem chegou, se entrou agora e já quer sentar? Os nazarenos, cara, tinham 10 anos de história. Os fariseus tinham 700 anos. Os essênios tinham não sei quantos anos. Os nazarenos chegam e dizem: amigo, deixa eu falar para você, a gente é que é a verdadeira comunidade, porque nós, inclusive, carregamos em nós mesmos o nome Nazareno. Sabe o que os fariseus fizeram? Com o poder religioso que tinham, jogaram os nazarenos o tempo todo para a margem e dominavam, sem dúvida alguma, os centros de adoração, a igreja. Imagina que aqui hoje de manhã tivesse saduceus, essênios, e o fariseu tivesse ascendência sobre todo o grupo e jogasse os nazarenos sempre para fora. Mas os nazarenos estavam sempre avisando: gente, vocês não aceitaram Jesus como Senhor, vocês não reconhecem que Jesus veio aí, espera que alguma coisa vai vir. Nesse sentido, os nazarenos, a meu ver, não tinham lá tanta razão, mas vamos lá, alguma coisa aconteceu. Lembra da agenda de Nero? Nero tem que resolver o problema da Palestina. Pois bem, Nero não resolveu, ninguém resolveu. E o que acontece quando uma pedra fica no sapato da gente? Ela enche o saco. E tem um dia que você acorda e diz: hoje eu vou dar um jeito nessa pedra. Um cara chamado Vespasiano pegou o seu grande general Tito e falou: amigo, vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema da Palestina. E como é que o império resolvia o problema naquela época das pessoas que eram subjugadas? Fazendo uma votação, plebiscito, chamando o pessoal para votar eletronicamente. Sabe o que é que nosso amigo Tito, general romano, fez? Chegou na Palestina dias antes da Páscoa. Sabe qual era a população lá de Jerusalém? 30 mil habitantes por aí, se muito. Sabe quanto era essa população nas festas religiosas? Ela dobrava, triplicava. Tito chega com um exército romano
Sabe quantas legiões? Sim, cada legião tinha 6.000 soldados. Tito chega com 30.000 soldados romanos, alta tecnologia naquela época, e simplesmente cerca Jerusalém. E olha, talvez a imagem não tenha a resolução e o tamanho necessário, mas cerca Jerusalém. Primeira coisa que Tito faz, cava um fosso ao redor de Jerusalém para que ninguém na cidade saia de lá de dentro. E em julho de 70, ele cerca Jerusalém. Setembro de 70, de julho a setembro, a cidade fica sitiada. Não entra comida, não entra nada. Setembro de 70, os muros são ultrapassados. Tito entra na cidade, passa a espada geral, mas ainda havia, eu não quero cansá-los com detalhes, nesse sentido valeria a pena desligar Faustão e Companhia Limitada para dar uma olhada nessa história. E aí, simplesmente, no julho de 71, quase um ano depois, Tito pega os últimos resistentes, domina-os e simplesmente resolve o problema da Palestina, transforma aquela área numa província imperiana. E você sabe o que era uma província do Império? Perder o governo local, quem mandava diretamente era o imperador, agora indicado por ele. Um pouco de história não faz mal a ninguém. Quem era o grupo que seguia Jesus? Como era o nome dele? Sabe o que o grupo de nazarenos fizeram? Diz, está vendo essa desgraça que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Porque vocês, fariseus, saduceus, essênios e companhia militar, negaram-se a reconhecer Jesus. Detalhe importante. A história parece nos dizer que o Evangelho de Mateus vem do grupo de nazarenos. Mas, quero te dizer uma coisa, antes da gente fechar isso. Sabe o que acontece? Com um requinte incrível. O imperador romano manda cunhar uma moeda. Não sei se você conhece o colecionador de selos. Selo é sempre alguma coisa que é lançada em grandes eventos. Eles cunharam uma moeda. Na moeda tem a foto do imperador, perdão, do general Tito. Do outro lado tem uma palmeira representando a Judéia e a inscrição Judéia Capta. A Judéia está totalmente cativa. Se você for hoje em Roma, você pode ir no Arco de Triunfo lá do general Tito, que esse arco que está lá celebra essa história de Roma efetivamente levar cativa a Palestina. Eu disse para vocês, e a essa altura eu estou falando com vocês, estou estudando sistematicamente a linguagem do corpo. Alguns já começam a quase que no momento romântico piscar para mim assim e tal. Sabe por quê? A gente não aguenta história por muito tempo. Acabou a história. A minha pergunta agora para você é o seguinte: quando Mateus abre o seu evangelho dizendo esta é a genealogia ou a árvore genealógica de Jesus Cristo, essa era a moldura histórica onde isso se escreve. Mateus abre o seu evangelho para dizer o seguinte: eu vou dizer a vocês, por favor, grava isso, eu vou dizer a vocês que em Cristo Deus resolveu começar de novo a história. Eu quero dizer a vocês que Jesus é o vinho novo, que Jesus é o futuro. Eu quero dizer a vocês que Jesus é tudo aquilo que você possa imaginar de novo, de novidade, porque a história recomeça, tudo começa de novo em Jesus. Mas antes da gente falar do novo, eu preciso que você olhe para trás. Mateus parece querer nos ensinar uma lição que é para a vida. Nunca tente recomeçar de novo. Nunca olhe para o futuro somente. Nunca pense em novas coisas e novos horizontes sem que você comece pela árvore genealógica. É absolutamente incrível o Mateus citar, abrir o seu evangelho, anunciando novo, mas o faz dizendo, é novo, mas olha para trás. Eu quero dizer que Jesus não aparece do nada. Tem pessoas que o antecedem. Ele tem antecedentes. Tem fatos históricos que explicam a sua irrupção no mundo. Aqui vai, sem dúvida alguma, a grande lição para a gente. Gente, por favor, hoje, nos próximos domingos,
eu vou bater comigo e com você aqui o seguinte: a gente tem uma grande bênção na vida, uma grande bênção na vida, uma grande bênção na vida. E essa bênção é tão grande, que eu gostaria de ouvir um aleluia antes de eu avisar, ou de eu notificar a vocês que bênção é essa. Será que podemos dizer? Aleluia! Na vida, não importa o que tenha acontecido, não importa como as coisas se desenhem, não importa qual seja o meu presente, não importa qual seja o meu passado, tem uma enorme bênção. Eu posso começar de novo. Se na minha biografia eu contar que até agora, aos 53 anos, eu tenho 1000 fracassos para apenas um sucesso, eu tenho uma notícia para vocês. Hoje à tarde eu posso começar de novo. Se a minha história é uma história de 20 casamentos fracassados, eu posso dizer um negócio para você: hoje à tarde eu posso começar de novo. Se a minha história é de uma série de dores, eu posso começar de novo. Sempre. Mas eu nunca vou começar de novo e começar bem se eu não conseguir lidar com o meu passado. A gente tem 2 maneiras de fazer isso, ou 3, e aqui eu já vou terminando. A primeira maneira é o seguinte: se você quiser de fato olhar para trás, se eu quiser olhar para trás, se nós quisermos olhar para trás, a gente vai ter que fazer uma coisa. Se a gente quiser enfrentar essa tarefa séria, a gente vai precisar olhar o nosso passado, às vezes chegando lá na infância. Agora, aviso aos navegantes: isso não é coisa para amador. Ninguém faça uma visita à sua história, ninguém olhe no seu passado sozinho. Eu e você não temos condição para isso. A gente precisa de ajuda. Nesse sentido, a internet, vocês aqui que estão me ouvindo, se tem uma coisa mandatória para todo mundo, é que eu acho que ele deveria se comprometer a fazer terapia. E por favor, não diga para você e trate com carinho quem diz essa imaturidade. Não faço psicologia, não faço terapia porque Jesus é meu psicólogo. Deixa eu dar um detalhe: Jesus nunca quis ser psicólogo de ninguém. E ele nunca quis exatamente para que outros pudessem ser. Ok? Terapia, gente, é fundamental. E terapia pode ser feita de maneira formal, com profissional, tal. E pessoas com raríssima sensibilidade e conhecimento podem te acompanhar nisso. Assim como existem bons advogados e péssimos advogados, assim como existem bons pastores e péssimos pastores, bons médicos, péssimos médicos, existem bons terapeutas e péssimos terapeutas. Uma experiência ruim com um profissional não nos isenta do fato de que a gente precisa lidar com o nosso passado. Sabe por quê? Porque tem uma porção de coisas no meu e no seu passado que simplesmente nos impedem da gente avançar, e a gente precisa lidar com isso. Só que um detalhe: tem dor, mas eu posso te assegurar que essa é uma dor geradora de vida, não de morte. Essa é uma maneira maior, mais desafiadora de você lidar com o passado. E posso te dizer uma coisa: a cada sessão terapêutica que você vai mexendo no passado, uma coisa pode acontecer: você começa a desenhar a possibilidade de começar a história toda de novo. Segunda maneira, essa é uma maneira bem mais fácil. Essa é uma maneira bem mais fácil. Tão simples quanto isso. Você simplesmente olhar para trás e esquece a tua história, porque essa coisa pode ser longa demais. Pega o ano de 2017 e escolhe uma coisa. Uma coisa só. Por favor, não escolhe mais de uma. Uma coisa só. Um hábito, um comportamento, uma palavra, uma relação, algo. Uma coisa só. Uma coisa só. Você gostaria de dizer: isso aqui, eu quero começar de novo. Eu quero começar de novo. Uma relação que se quebrou, alguma coisa, eu quero começar de novo. Uma coisa. Pega uma coisa. Agora aqui tem um pequeno convite. Vai estar amanhã, até às 8 horas da manhã, na página da igreja, bem na página dessa série, eu vou escrever uma orientação. Você pode baixar um PDF e eu vou te dar orientação de como você pode fazer isso ainda essa semana. De como você pode olhar para o ano de 2017 e lidar com alguma coisa que aconteceu neste ano, e a partir de você olhar para esse ponto, você poder recomeçar de novo, sempre
e agora. A mensagem de hoje, ela tem um objetivo, e eu não quero avançar mais do que isso. É simples. Não tem jeito da gente começar bem se a gente não olhar para trás. Isso é fundamental. Eu termino a nossa pequena conversa hoje dizendo uma coisa. Algo que é para mim uma coisa sobrenatural, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que eu vou te dizer agora. Eu não sei. É um mistério para mim. E eu já desisti de entender isso. Eu li um artigo que fazia uma reflexão que eu nunca mais vou esquecer. E a reflexão era a seguinte: como é que a gente explica o fato de que existem algumas pessoas que simplesmente elas contrariam o lugar comum, elas fazem alguma coisa com a sua vida e com a sua trajetória que a gente não esperaria delas? Você olha para determinadas situações e olha a vida daquela pessoa e diz assim: faz todo sentido que essa pessoa reaja desta maneira, mas por alguma razão que a gente não sabe explicar. O que faz com que algumas pessoas vençam o lugar comum e deem um salto para além do que aquilo que lhes aconteceu? Traduzo e me permita de maneira muito gráfica te explicar. Se uma pessoa sofreu abusos na infância, sejam esses abusos verbais, sejam esses abusos físicos, é absolutamente natural que essas pessoas, natural não, é de se esperar que elas tragam toda esta amargura absolutamente justificável para os seus relacionamentos. É até compreensível, por favor, não defensável, mas compreensível, que essas pessoas, sendo afligidas em dores, entendam que precisam replicar no processo vindicativo de vingança, que elas também inflijam dores a outros. É absolutamente, desculpem, eu sei que isso é muito gráfico, isso é muito forte, mas é absolutamente compreensível que mães ou pais que perderam filhos possam olhar para a vida e dizer: a vida acabou, e de hoje em diante não existe mais sol sobre a minha cabeça, o que existe são dias nublados, e eu vou me entregar profundamente à depressão. É compreensível, é compreensível. Nesse momento eu lembro de um filme estrelado pelo Nicolas Cage lá atrás, alguma coisa, Morte em Las Vegas, que ele ganha o Oscar do filme. O filme começa ele perdendo o emprego, vivendo tragédias, e ele simplesmente vai para Las Vegas, toma todas e faz aquilo que é natural quando a dor bate, que é a gente se entupir de algo que nos traga prazer, ou sexo, ou drogas, ou você sabe se lá. A minha pergunta é: por que algumas pessoas conseguem dar esse salto e outras não? Eu não sei, e seria uma crueldade, uma perversidade da minha parte fazer isso, ou tentar entender isso, mas eu queria que você saísse daqui com uma frase. Eu não sei qual é o teu passado, talvez parte do que eu falei você não se identifique, você diz assim: cara, esse cara está falando dessas coisas, mas meu passado foi tão feliz, a minha infância é tão feliz, o ano de 2017 foi um ano tão feliz da minha vida. Ao contrário, meu passado é um passado absolutamente tranquilo. Seja o teu passado o que for, ou seja ele cheio de alegrias ou de dores, ou as duas coisas juntas, eu queria te dizer uma coisa no nome de Jesus e mais. Na boa igreja reformada, protestante, pentecostal, eu não quero te dizer, eu quero levantar a minha mão na tua direção, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero te dizer o seguinte: seja o teu passado que o teu passado seja um gatilho na tua vida para você começar de novo, não uma âncora para te segurar lá atrás. Que aquilo que é âncora seja gatilho. Que você pegue na tua dor, como fez Dona Maria, que perdeu um filho, e ela disse a vida, e ela disse: é um absurdo de ter perdido um filho no tráfico. Pois bem, se a vida me tirou um filho por causa do tráfico, eu vou transformar a minha casa num lugar onde as pessoas, onde muitos filhos vêm para aqui. Se a dor, se você cortou meu dedo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma ONG para defender aqueles, para nunca mais que os dedos de alguém possam se cortar. Sabe por quê? Porque quando eu pego o meu passado e transformo num gatilho para eu começar de novo, no nome de Jesus, eu levanto a âncora e o barco vai para frente. E tem um detalhe:
O vento está batendo. E tem uma coisa linda: o vento não bate para trás, o vento só bate para frente. Isabel levanta a âncora, e seja o que for, bênção ou dor, alegria ou tristeza, do passado seja um gatilho e não âncora para a nossa vida. Amém, queridos? Eu vou quebrar minha promessa de novo. Olha para o lado e diz que o passado seja gatilho e não âncora para a vida. Ou então diz: eu não vou dizer isso porque isso é muito chato. Sabe que a gente pode ficar em pé? Dá a mão à pessoa que está do teu lado e a gente fecha. Amém. Dá a mão à pessoa que está do teu lado. Amém. Fecha os teus olhos por um instante. Aqui na igreja, a gente tem batido no ponto de que a oração do pastor não é diferente da oração de ninguém, de que nós somos pessoas absolutamente comuns, como comuns são todas as pessoas, mas a gente crê no fundo do coração de que esse Deus que entrou na história em Jesus, que morre na cruz, que ressuscita, que está aqui, a gente crê no fundo do coração que Ele pode transformar nosso passado sempre em gatilho para a gente começar de novo. Amém. Sempre. Por isso, meu querido, minha querida, no nome precioso, porém poderosíssimo de Jesus, nele, na dignidade dele, por causa dele, eu ouso levantar a mão sobre a minha cabeça e o meu coração, porque quero ser, antes de tudo, o maior alvo daquilo que eu falei, e ouso levantar a mão na tua direção. Ouso levantar a mão na direção dos nossos filhos e filhas que estão agora aqui. E ouso profetizar sobre a minha e a tua vida no nome de Jesus, daquele que foi capaz de vencer a morte, porque ao vencer a morte, ele diz, não existe nenhum passado que possa se transformar em âncora, mesmo a morte é gatilho para a ressurreição. É no nome dele que eu quero ministrar sobre a tua vida, uma santa coragem para mexer no que precisa ser mexido. Eu quero ministrar sobre a tua vida, eu quero ministrar sobre a minha e a tua vida, que a gente recomece sempre, e que seja qual for o nosso passado, a gente encontre nele combustível para fazer um presente diferente e um futuro fabuloso. A gente vai sempre começar de novo. Que seja assim, no nome santo de Jesus. Amém? Seguinte, nos encontramos digitalmente quinta-feira no Facebook. Domingo que vem a gente se encontra para a segunda parte dessa mensagem. Quer começar de novo? Então, do it! Faça acontecer.